pegar minha Bíblia lá pra mim. Paz do Senhor, meus irmãos. Conforme combinado, 8 horas, estamos mais uma vez aqui em mais uma segunda-feira para realizarmos a nossa live com o propósito de estarmos aqui respondendo as perguntas de alguns dos nossos amados irmãos. Deus abençoe a todos vocês, meus amados, que já estão ligados conosco. Deus abençoe aqueles que ainda irão entrar. E Deus abençoe aqueles que irão assistir essa gravação nos próximos dias, após o término desta live. Deus abençoe a todos. Segunda-feira, 6 de julho de 2020. Já estamos aí na metade do ano, para a honra e glória do nosso Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor e cremos que Ele vai continuar nos ajudando até o último dia das nossas vidas aqui na face dessa terra. Queria pedir a vocês, meus amados irmãos, que se possível fosse criarem aí salas de vídeos, né? Para que nós possamos alcançar o maior número possível de pessoas, para que de alguma forma possamos contribuir para o elevo espiritual, o progresso no conhecimento da palavra de Deus, a todos aqueles que assim desejarem. Que Deus abençoe a vida de todos. Eu estou aqui hoje pertinho do meu fogão a lenha. Vou mostrar para vocês aqui, passando frio. E hoje eu vou gravar essa live, né? Fazer essa live aqui no quentinho. Glória a Deus. Pessoal, queria fazer uma oração ao nosso Deus, como de costume. E após essa oração, eu vou estar aqui já enviando o convite ao pastor Benhur, pastor da nossa igreja lá em Venâncio Aires, e ele vai estar entrando ao vivo conosco, como de costume, fazendo as perguntas, e dentro daquilo que Deus nos permitir, estaremos com muita alegria respondendo a cada um dos nossos irmãos. Como de costume, não vou citar aqui nomes, né, para mim não cometer injustiça de me esquecer de alguém, mas quero desde já agradecer a todos vocês que estão conosco mais uma vez nesta segunda-feira, e que ao longo destas lives que estamos gravando, né, pelas segundas-feiras, tem compartilhado, criado sala de vídeo e nos ajudado a alcançar o maior número possível de pessoas. Que Deus abençoe todos vocês, minha gratidão pelo carinho. Meu desejo é que vocês pudessem permanecer conosco até o final dessa live. Queremos hoje sermos mais breve do que fomos na última live. Na penúltima live, né? Na última live, melhor dizendo. Na segunda passada, nós encerramos antes de 2 horas, né? E na outra, nós chegamos a quase 2 horas, ou 2 horas e alguma coisa. E hoje nós queremos ser um pouquinho mais rápido, até para não cansar os irmãos, e podermos
contar com a presença dos irmãos até o final dessa live, tá bom? Então vou estar orando junto com vocês e em seguida estaremos adicionando o pastor Benhur e assim já vamos dar início à nossa série de perguntas e respostas. Senhor Deus, mais uma vez lhe agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar mais uma vez juntos por meio desta live. Quero lhe agradecer pela vida dos meus irmãos que já estão ligados conosco, pela vida daqueles que ainda irão chegar e pela vida daqueles que irão assistir, ó Deus, esta live posteriormente ao término dela. Que a mesma sirva de bênçãos e de edificação espiritual para todos aqueles que dela participarem, para todos aqueles que vierem a verem, né, esta live posteriormente à sua gravação. Em nome de Jesus lhe pedimos, em nome de Jesus lhe agradecemos. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos adicionar aqui o pastor Benhur. Vamos ver aqui. Vamos aprová-lo. Vamos adicioná-lo. Vamos ver. Estou aqui tomando um chimarrãozinho, hein? Internacional. Pai do Senhor, pastor Benhur. Paz, bênção de Deus. Um pouquinho para Tudo trás, tranquilo? Tranquilo, tá aparecendo só minha cabeça só aí. Ainda? Ainda? E agora? Um pouquinho mais, passa um pouco mais. Passa a câmera. Mais longe? Um pouquinho aí, ela tá melhor aí. Não aparece o cabelo, parece só a testa. Aí. Aqui? Um pouquinho para baixo. Um pouquinho mais Aí. para baixo agora foi melhor. Aí, ficou melhor. Para te enxergar melhor agora. Não, aí não Pensa dá. Deus. Vamos ajeitar isso aqui, rapaz. A cabeça é grande demais. Como é que tá agora? Vai para trás. Agora tu vai para trás agora. E aí? Aí, agora sim. Agora ficou legal aí. Carol, segura, Melhor. você tem que segurar a mão assim. Peraí. Bênção Vira. de Deus. Pro lado. Vira, Quadrou. Carol. Aí? Aí tá show. Tá clarinho? Tá clarinho aí, tá bom. Certinho, agora vamos começar já. Tá me enxergando bem? Tô enxergando. Tá? Sim. Então, não tá a metade, nada? Não, agora tá certo. Então tá bom. Tá me escutando bem? Sim. É audível. Então tá bom. Fica à vontade aí, pastor Benhur. Meu Deus, vamos começar então, né? Hoje, como foi proposto, né? Quero também dar paz a todos que estamos assistindo aí, os irmãos, né? As irmãs, pessoas, né? Que estão entrando, né? Por curiosidade, né? Um tema bem, muitas vezes, não falado, né? E hoje nós queremos falar sobre o juízo final. Né? Algumas perguntas vão ser elaboradas, para que nós possamos tirar a dúvida do pessoal, né? Referente a esse assunto, que é um assunto que não são muitas pessoas que conseguem dominar ele, né? Surgem muitas dúvidas, questionamentos. Então nós estamos aqui para, nessa noite, sanar a sua dúvida. Quem sabe a dúvida do irmão é a dúvida de muitas pessoas. Então nós queremos começar de imediato, já perguntando para o pastor Denis, né? O que seria, né, o juízo final? Vamos falar sobre o juízo final, vamos começar, né, perguntando já para o pastor Denis. Pastor Denis, o que seria o juízo final? Pastor Benhur, o juízo final é o último julgamento de toda a história da humanidade. É o momento em que Deus irá julgar e condenar ao lago de fogo por toda a eternidade todos aqueles que, em momento algum, todos aqueles que, ao longo de suas vidas, não confessaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, e nem obedeceram a Deus por princípios durante o período de tempo em que Jesus ainda não havia vindo estabelecer a sua igreja e nos levar de volta à obediência a Deus por meio dos princípios.
Então, basicamente, o juízo final é o último julgamento, né, de toda a história da humanidade, onde todos aqueles que nunca serviram a Deus ou que nunca entregaram suas vidas a Deus serão condenados ao lago de fogo por toda a eternidade. Isso tá escrito lá em Apocalipse, capítulo de número 19, capítulo de número 20, melhor dizendo, verso de número 11 até o versículo de número 15. Perfeito. Benção de Ficou Deus. claro, pastor Benhor? Ficou claro, ficou bom, ficou bem, bem realmente dizendo que é o final de tudo, né? A plaga de fogo. Benção de Deus. Então a segunda pergunta é: como as pessoas serão julgadas no dia do juízo final? Como que as pessoas, pastor Denis, serão julgadas no dia do juízo final? Como que as pessoas serão julgadas no juízo final? Elas serão julgadas por suas obras, não estarem de acordo com as obras que Deus, vamos dizer assim, preparou ou planejou para que eles praticassem. Essa é a primeira verdade. E a segunda verdade, serão julgados porque nunca reconheceram e nem confessaram, nem aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. E aqueles antes de Jesus, por não se submeterem à vontade de Deus por meio de princípios. Perfeito, pastor. Estou tentando ser bem objetivo. Qualquer coisa, tu acrescenta ou pergunta de novo aí, tá, pastor Benhor? Benção. Vamos para a terceira pergunta, então, né, da noite, né? Por que haverá um juízo final? Por que vai haver um juízo final, pastor Denis? Porque vai haver um juízo final por muitas razões, mas eu acredito que haverá o juízo final pelo fato de Deus não ser injusto, né? E nesse período de juízo, Deus vai deixar claro as muitas oportunidades que todos aqueles que estiverem neste juízo de suas vidas, de se submeterem à vontade de Deus, de fazerem a vontade de Deus, e não quiseram, não optaram. Então Deus vai deixar de forma clara nesse juízo que muitas foram as oportunidades que Deus concedeu àqueles que lá estiverem e que eles estarão lá ou ali, né? Simplesmente porque esta foi a escolha deles. E então, após isso, serão condenados. Deus vai estar mostrando mais uma vez ali a sua justiça, que ele é um Deus justo. Pensa, então a pergunta 4 agora, né? Tem alguma forma de escapar do juízo final? Teria alguma forma de escapar dele? Para aqueles que ainda estão vivos e que ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, só existe uma forma deles escaparem desse juízo: reconhecendo e confessando Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Na verdade, é preciso crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu, que Deus o ressuscitou ao terceiro dia, né? E crendo, confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Entregar sua vida a Ele por meio desta atitude de confessar. Se confessar, se crer, será livre do juízo final e terá o direito à vida eterna. Agora, aqueles que já morreram sem terem Jesus na vida deles, aqueles que já morreram sem terem entregado suas vidas a Deus, esses não têm mais como escapar do juízo final. Eles já estão em um lugar denominado pela Bíblia como uma antessala do lago de fogo, que a Bíblia
menciona como inferno, lugar de dor e tormento. E eles sairão deste lugar para comparecerem ao juízo do trono branco e após este juízo, então, serem condenados ao lago de fogo. Então, somente aqueles que estão vivos, fisicamente falando, ao confessarem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, ao entregarem suas vidas a Cristo, eles irão escapar do juízo final. Se não fizerem isso, serão, com certeza, destinados a este juízo e posteriormente condenado nele, a viver a eternidade toda em um lugar de dor e tormento eterno. Bem, professor Denis. Muita pergunta, mas eu vi que estamos com um tempo bem bom hoje. Nós estamos, né? As perguntas são bem elaboradas e também as respostas estão sendo bem sucintas, bem objetivas. Vou pegar uma pergunta aqui que eu vi agora aqui na live, nos comentários ali, que é da Thalia Serpa. Ela diz assim, pastor, as pessoas que são idólatras, que praticam magias e que não fazem o mal para os outros, que pensam que estão fazendo o bem, como serão julgadas? A Thalia quer saber, pastor Denis. Serão julgadas por suas obras. Na verdade, todos que estiverem no juízo final serão julgados por suas obras, né? De acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz como certo e errado, né? Então, eu estou falando de uma forma bem básica, né? Mas serão julgados por suas obras. No dia do juízo, né? Todas as nossas obras, elas serão expostas e comparadas às obras que Deus planejou, projetou para que cada um vivesse durante o período de tempo em que estivesse sobre essa terra. Como estas pessoas viveram suas obras, suas vontades, e não as obras de Deus, e não a vontade de Deus, né? O livro de suas obras estará em desacordo com o livro das obras que Deus planejou para eles. E por causa disso, então eles serão condenados. Então todos serão condenados por suas obras feitas contrárias à vontade de Deus. Então, tudo o que a Bíblia diz que nós devemos fazer, nós temos que fazer. E se fizermos, estaremos livres de juízo, de condenação, de disciplinas. Se nós não fizermos, dependendo da nossa posição em Deus, poderemos ser condenados ou disciplinados. Acredito que basicamente seja essa a resposta. Amém. Exatamente. Muito bem, pastor. A pergunta agora que no final agora que fez ficou bastante, né? Quem sabe o pessoal está se perguntando também, né? Disciplina e condenação. Qual seria a diferença da disciplina para a condenação? A condenação é para todos aqueles que nunca confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. A disciplina, né? A disciplina é somente para aqueles que foram feitos filhos de Deus, por meio do ato de terem crido e confessado Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. É aquilo que Hebreus fala, né? Que Deus repreende, que Deus disciplina, que Deus açoita todos aqueles que ele os tem por filhos, né? E aquele que é filho, ele recebe disciplina, ele recebe repreensão. E aquele que não recebe, ele não é filho, ele é bastardo. Então, condenação para aqueles que não foram feitos filhos de Deus. E disciplina para aqueles que foram feitos filhos de Deus. Bem esclarecido. E quem nunca ouviu falar de Jesus? Sabemos que tem muitos povos remotos, né? Ainda tem lugares que, por exemplo, a tecnologia mesmo não existe, não chegou até esses lugares. E quem nunca ouviu falar de Jesus? Como que vai ser esse julgamento? Como que essas pessoas vão passar pelo julgamento? Também por suas obras.
há um texto no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, que diz que aqueles que não conheceram a lei de Deus, o coração deles é lei para eles perante Deus. Então, as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus poderão serem salvas e poderão não serem salvas a partir do momento em que, em algum momento da vida deles, eles venham clamar por socorro de Deus, e nesse período de tempo há uma ação de Deus para incitá-los, né, a crerem nele e desta forma serem também salvos. De certa forma, há uma confissão diferente daquilo que nós, que tivemos o privilégio de ouvir a palavra, fazemos, mas eles também fazem. E a Bíblia diz lá em Romanos que aqueles que nunca tiveram o privilégio de ouvir a pregação da palavra, o coração deles será lei para eles diante de Deus. Então, naquilo que para eles é certo ou errado, nisso eles serão condenados ou aprovados por Deus. Mas ninguém será justificado diante de Deus no que diz respeito às escolhas por aquilo que não agradava a Deus, tendo em seus corações como algo que era desagradável. Então, eles terão oportunidade de igual forma, dependendo da atitude deles com relação àquilo que no coração deles eles têm por certo ou por errado. Porque, pastor Benhur, o que acontece? Eu falei em uma das lives que nós já gravamos, que nós temos um conceito de certo e de errado. Mas para Deus não existe certo e nem errado. Para Deus o que existe é a vontade dele, é os propósitos que ele estabeleceu. E aí nós usamos como exemplo o fato de Abraão, né? Nós, sem sombra de dúvida, hoje acharíamos extremamente errado alguém para provar o seu amor a Deus, né? Alguém que para provar o seu amor para com Deus decidisse matar o seu filho. Mas foi exatamente isso que Deus pediu a Abraão, como prova do amor dele para com ele, né? A morte do seu filho. Então, isso para nós é errado, mas para Deus, naquele tempo, hoje Deus não pede mais isso. Foi especificamente por um caso específico que ele pediu a Abraão. Mas Deus não pede isso hoje. Mas, né, se Deus pedisse, nós acharíamos errado. Mas para Deus seria certo. Então, para Deus, não há certo nem errado. Para Deus, o que prevalece é o propósito que ele estabeleceu para a nossa vida e o executar à vontade dele. Então, muitas pessoas serão alcançadas por Deus, né? Por aquilo que Deus estabeleceu para eles também como certo e errado em seus corações. Amém. Só para acrescentar a observação, né? O texto que fala sobre isso é Romanos 2, versículo 14 até o 15, ali que fala que o pastor Denis deu a resposta, né? Referente à pergunta que eu fiz, quem nunca ouviu falar de Jesus? Então, quem quiser anotar aí é Romanos, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 15. Fala, né? Como que vai ser, então, né? Quem nunca ouviu falar de Jesus, como que será esse julgamento? Então, Romanos 2, 14 e 15. Amém? Então, próxima pergunta. Sim. Pastor Benhur, as outras respostas que nós damos, que nós falamos aqui, elas estão em Apocalipse 20, 11. Capítulo 20, sim, versículo 11. Ali estão as respostas, acho que das 3 ou 4 últimas perguntas que foram feitas. Estão todas, sim, inseridas naquele texto ali. Sim, Apocalipse 20, versículo 11 até o 15, basicamente, né? As respostas anteriores. Exato. Se o pessoal quiser conferir, né? Pode estar conferindo aí. Né? Agora, a pergunta sexta aqui do que eu elaborei, já tem outras, né? Já perguntei outra, na verdade é a 7ª agora. Quando será? Antes ou pós o período milenar? Quando vai ser o juízo final, né? Vai ser antes ou pós o período milenar? O juízo final será depois do reino milenar. Né? Agora, nós estamos aguardando
aquilo que chamamos de arrebatamento dos salvos vencedores, que vai acontecer antes do início da tribulação e grande tribulação, né? O arrebatamento dos salvos vencedores é a retirada destes salvos que praticaram a totalidade da vontade de Deus para a vida deles. Eles serão arrancados da terra e conduzidos ao trono de Deus. E lá ficarão por 7 anos, que é o período de tribulação e grande tribulação na terra. No final da grande tribulação, vai haver a ressurreição dos mortos em Cristo, né? Também uma outra ressurreição e um outro arrebatamento do restante dos salvos que aqui permaneceram durante o período da tribulação e grande tribulação. Após esse arrebatamento, no final da grande tribulação, todos os salvos se encontrarão com Cristo Jesus nas nuvens. Tá? Isso está lá em 1 Coríntios 15, 51, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 13, que fala do arrebatamento ao encontro do Senhor nas nuvens. Mateus 24, do versículo 36 em diante, fala do arrebatamento antes da tribulação. Então, eu estou falando de 2 arrebatamentos, mas a Bíblia fala, pastor Benhur, de por pelo menos 6 arrebatamentos. Né? E eu estou falando dos 6, eu estou falando 2. Um que vai acontecer antes da tribulação e outro que vai acontecer no final da grande tribulação. Tá? Os arrebatamentos que vão acontecer no final da grande tribulação, dentre tantos textos, os mais conhecidos, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 em diante. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante. Mateus 24, 36, fala do arrebatamento dos salvos vencedores antes da tribulação. Então, Mateus 24, 36 fala de um arrebatamento, 1 Coríntios 15, 51 em diante, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13, fala de um outro arrebatamento. Não é o mesmo. Um é diferente do outro. Né? Dos 6 arrebatamentos que a Bíblia fala, eu estou aqui citando os 2 principais. Então, no final da grande tribulação vai haver o arrebatamento, um outro arrebatamento, e todos os salvos se encontrarão com Cristo nas nuvens. Ali vai haver... aí Jesus vem, né, para a terra, para a guerra que nós chamamos a guerra do Armagedon. Nesse período de tempo vai haver o tribunal de Cristo, onde todos os salvos, vencedores e derrotados terão suas obras provadas pelo fogo. Depois haverá, né, as bodas do Cordeiro, ou o casamento de Cristo com a igreja, com os salvos vencedores. E então depois haverá o reino milenar. O reino de Cristo será, como é que eu posso dizer? O reino de Cristo será estabilizado. O reino de Cristo, né, terá seu início. E aí, nesse período de tempo, o diabo e todos os demônios serão presos por 1000 anos, e por 1000 anos é o tempo que vai durar o reinado de Cristo. Depois dos 1000 anos, no final dos 1000 anos, o diabo e os seus demônios serão soltos, e aí eles vão incitar, né, a maior parte da humanidade contra os filhos de Deus e contra o próprio Deus, e aí vai haver a guerra de Gog e Magog. É importante, pastor Benhur, salientar aqui que a guerra do Armagedon não é a última guerra. A guerra do Armagedon é a guerra que vai acontecer no final da grande tribulação. A última guerra, que é no final do reino milenar, é a guerra de Gog e Magog. Então, precisa se entender essa diferença para poder se compreender os textos, né? E então, depois do reino milenar, depois dessa guerra, então haverá, né, o julgamento do trono branco, ou o juízo final.
e então já estará tudo decidido. Os não salvos condenados à eternidade sem Deus e os salvos aptos para viverem a vida eterna. Então o juízo final será depois do reino milenar. Perfeito. Agora chegou a citar, né? O pessoal às vezes vão ficar aquele ganchinho, né? O Gog e Magog, essa última guerra, né? Muitos confundem, né, com o Armagedon, como bem disse, né? Como os arrebatamentos também, as pessoas confundem o do antes e o depois, né? Então foi bem esclarecida a questão do arrebatamento, né? Mas eu creio que dá para nós falar um pouquinho mais sobre a guerra do Gog e Magog, né? Que poderia nos passar o pessoal aí o que seria essa guerra? Essa guerra de Gog e Magog será a última guerra que o inimigo vai conseguir incitar ou fazer acontecer contra Cristo e o seu povo. A guerra do Armagedon, né, é a guerra que vai se dar no momento em que Jesus está vindo com todos os salvos vencedores já glorificados, né, para combater contra as nações que se levantaram contra a nação de Israel. Então, nesse período de tempo, a guerra do Armagedon é quando Cristo vem para guerrear junto com os salvos vencedores, que já estarão glorificados, contra as nações que se levantaram, lideradas pelo anticristo, pelo próprio diabo, contra a nação de Israel. É nesse período de tempo, pastor Benhur, que Jesus vai destruir as nações com o sopro da sua boca. E a Bíblia diz que nesse período de tempo vai acontecer a grande ceia de Deus. O que é a grande ceia de Deus? A maioria de todos os homens que já estiverem aptos para saírem à guerra e que de fato vão sair à guerra, todos eles serão mortos. E como será muita gente, quase que toda a população de homens desse período de tempo, não todas, porque haverá crianças, adolescentes e tal, mas a maioria de toda a população de homens desse tempo, no final da grande tribulação, irão morrer. E como haverá muita gente morta, não haverá tempo de enterrar os corpos. Então a Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 19, que o anjo que hoje é responsável por cuidar, né, do sistema solar, ele vai ordenar as aves dos céus a virem e comerem todos estes corpos diante de todos aqueles que ainda estiverem vivos, que nesse período de tempo serão na sua maioria mulheres e crianças. Então, nesse período de tempo, né, aqueles que estiverem vivos irão contemplar as aves do céu comendo os cadáveres de todos estes homens que morrerão nessa guerra chamada Guerra do Armagedon. E a guerra de Gog e Magog é a última guerra que o diabo vai incitar, né, vai fazer acontecer. Ele vai sair a enganar novamente as nações, aqueles que não são filhos de Deus, e vai incitá-los a virem em guerra contra Cristo e o seu povo. E mais uma vez, Cristo e nós iremos vencer, e então virá o juízo final. Então, uma é a guerra do Armagedon e outra é a guerra de Gog e Magog. Deu para entender? Ficou bem esclarecido, o pessoal acho que deve ter entendido, né? Para não ficar essa dúvida, né, do Gog e Magog, né? Foi bem esclarecido. Armagedon é uma e Gog e Magog é outra. Então, a próxima pergunta. Exato. O que é julgamento do trono branco, pastor Dentes? Tem o Agapito, ele tinha perguntado também ali, mas já estava aqui no cronograma já de perguntar essa questão. O que é julgamento do trono branco? O que seria de fato esse julgamento do trono branco? O julgamento do trono branco é nada mais e nada menos do que a condenação, o momento em que Deus vai condenar, ou o momento em que Deus vai oficializar, né, a condenação de todos aqueles que ao longo de suas vidas e ao longo da história não entregaram suas vidas
a vontade de Deus. Basicamente esclarecendo, né? Exatamente, vão ser então jogados no lago de fogo, não é para o inferno, é para o lago de serão fogo. jogadas no lago de fogo. Pastor Benhur, Vão sair do o que inferno e vão acontece para o lago de assim, ó? fogo. Exato. O que acontece? Todos aqueles que morreram sem terem entregado suas vidas a Deus, eles estão no inferno. Eles não estão inconscientes como a maioria das pessoas pensam. Porque a maioria das pessoas confundem aquele texto que diz: dormiram no Senhor. A expressão dormir no Senhor não fala que as pessoas estão literalmente dormindo. A expressão dormir no Senhor é uma expressão que se refere àqueles que morreram servindo a Cristo, ou aqueles que morreram tendo Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Então eles não morreram, eles dormiram no Senhor. Mas a Bíblia vai falar, né, de morrer em relação àqueles que morreram sem terem Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Então, quando a Bíblia fala dormir no Senhor, ela está falando daqueles que morreram servindo a Cristo. Quando ela fala em morrer, ela está se referindo àqueles que morreram sem servir a Cristo. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4,13, Paulo vai dizer: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormiram no Senhor. Eu não sei se a tradução de vocês ela está dessa forma, mas a expressão é dormiram no Senhor. Por quê? Porque a expressão dormir no Senhor é uma referência àqueles que morreram servindo a Cristo. E em um outro texto lá de Hebreus vai dizer que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, por que ao homem está ordenado morrer uma só vez? Ao homem que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ao homem que não entregou sua vida à vontade de Deus. A este homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas os que entregaram suas vidas a Deus, os que entregaram suas vidas a Cristo Jesus, eles dormem no Senhor. E por que é importante falar isso? Porque as pessoas pegam estas expressões e acreditam que todos aqueles que morreram, independente de serem salvos ou não, estão dormindo, estão em estado de inconsciência ou estão inconscientes. E isso não é verdade. Aqueles que morreram tendo Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, eles vão para o paraíso, seio de Abraão, e eles permanecem vivos lá, conscientes. De igual forma, aqueles que partem para a eternidade, sem terem Deus como Senhor da vida deles, sem terem Cristo como Senhor da vida deles, eles vão para o inferno. E lá eles permanecem vivos, não dormindo como muitos pensam. E também, pastor Benhur, é importante salientar aqui que as testemunhas de Jeová e também a igreja adventista do sétimo dia não creem no inferno e no lago de fogo como algo literal. Eles acreditam que todas as pessoas que forem destinadas ao inferno ou ao lago de fogo, eles deixarão de existir. E isso não é verdade, porque a Bíblia fala que aqueles que forem condenados ao inferno e depois ao lago de fogo, eles irão sofrer eternamente. Eu até poderia ler o texto aqui acerca disso, que está em Apocalipse, capítulo de número 14, se não me falha a memória. Capítulo 14, Apocalipse, capítulo 14, verso de número 10, por exemplo. Quem for ler depois, é bom ler todo o contexto, mas só para oficializar o que eu estou falando aqui. Apocalipse 14, verso 10 diz assim:
Vou ler a partir do versículo 9, para ficar melhor. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na sua mão, também o tal que assim o fizer, beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Verso 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Vou repetir. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então, a Bíblia, esse é um dos muitos versículos e textos que a Bíblia deixa claro que aqueles que forem para o inferno e posteriormente ao juízo final forem para o lago de fogo, eles não deixarão de existir. Eles irão sofrer, né, com fogo, com enxofre, por toda a eternidade. Por isso, pastor Benhor, há uma necessidade de pregarmos o Evangelho de Cristo, para que possamos alcançar o maior número de pessoas, para que estas pessoas possam escapar enquanto é tempo, porque cada dia que passa, esse tempo se torna menor. E, infelizmente, daqui a uns dias, muitos que hoje têm oportunidade não terão mais oportunidade, apenas a certeza de que serão condenados à eternidade sem Deus. Perfeito, pastor Denis. Bênção de Deus. O pessoal que está chegando aí na live, né? Eu peço para as pessoas ajudar, compartilhem, né? Abra uma sala de vídeo com o pastor Denis, para mais pessoas serem alcançadas, porque é um tema que as pessoas têm curiosidade. Né? As pessoas que não são cristãs têm essa curiosidade, igual elas entram para realmente ter essa curiosidade para ver realmente este assunto que muitos, né, chegam a menos duvidar, mas tem aquela pulguinha atrás da orelha. Então nós estamos aqui para tirar essa pulguinha atrás da orelha. Então, peço para os meus amados, né, compartilhem, né, abram sala de vídeo para nos alcançar esse pessoal aí, né? Estamos fazendo o vídeo do Senhor também através da tecnologia. Mais pessoas vão ser alcançadas nessa noite. Bem? Uma próxima pergunta, então. Que postura devemos ter frente às ameaças do fim dos tempos? Pastor Denis, qual a postura que devemos ter à frente a essas ameaças do fim dos tempos? Qual a postura que nós devemos ter diante as ameaças do fim dos tempos? Eu acredito, pastor Benhor, que a postura que nós devemos ter é a postura que Deus sempre exigiu ao longo de toda a história de todos aqueles que desejaram servi-lo. Qual postura? Postura de obediência. Eu acredito que não há mais tempo para perdermos tempo com qualquer outra coisa, a não ser nos dedicarmos a vivermos a vontade de Deus. Eu ainda ontem, aqui no culto da nossa igreja, preguei sobre os vários exemplos que Jesus nos deixou para seguir e ser tão bom quanto ele foi, embora saibamos que nunca iremos alcançar o nível de perfeição que ele viveu, né? Desde o início até o fim da sua vida terrena ou da sua vida humana. Mas ele é o nosso exemplo. 1 Pedro 2:21 diz que em tudo ele se tornou o nosso exemplo para que sigamos suas pisadas, para que sigamos os seus passos. E lá em João 6:38 está escrito assim, Jesus vai dizer, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa era a verdade, pastor Benhur,
que permeava constantemente a vida de Jesus, a mente de Jesus, o coração de Jesus, a alma de Jesus. Eu desci do céu para fazer a vontade do meu Pai. E em todo o tempo que Jesus esteve aqui, a única preocupação de Jesus era fazer a vontade do Pai e tributar a Ele toda a honra e toda a glória. Podemos ver isso naquele texto em que a Bíblia vai falar do jovem rico que chega diante dele e pergunta para ele: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ali Jesus o repreende e diz assim para ele: por que tu me chamas bom? Só há um que é bom, e esse é o meu Pai que está nos céus. A pergunta que eu faço é a seguinte: Jesus não era bom? Jesus não é bom? Jesus não continua sendo bom? Jesus não era bom nesse período de tempo? Era. E por que ele não se deixou ser chamado de bom? Porque enquanto ele esteve aqui, a única preocupação dele era tributar a Deus toda a honra e toda a glória. A única preocupação de Jesus era obedecer a totalidade da vontade de Deus para a vida dele. E o que nós precisamos fazer nestes últimos dias é exatamente isso. Temos que parar de nos preocupar com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas falam acerca da nossa postura em Cristo Jesus. Temos que nos preocupar em praticar a total vontade de Deus, porque é no praticar a vontade de Deus que alcançaremos o reino dos céus. Então, a postura que nós temos que ter não é outra senão nos gastarmos para vivermos a vontade de Deus. Nós temos vivido dias, pastor Benhur. Eu falei ontem na sede da nossa igreja aqui em Pedro Osório. Depois que passar essa pandemia, tem muita gente que eu não vou ouvir falar de Deus. Por quê, pastor? Porque simplesmente retrocederam. Simplesmente por meio de suas atitudes, negaram sua fé em Deus. Eu não estou aqui falando que temos que ser contra prevenções. O Covid é real, ele mata, nós temos certeza disso, não estamos aqui negando que precisamos nos cuidar, que precisamos nos prevenir, que precisamos estar atento, principalmente, né, os mais idosos e aqueles que têm risco. Não estamos falando contra isso, estamos falando contra a atitude de desespero por aqueles que antes disso muitas vezes pregaram sobre a importância de confiarmos no Deus a quem servimos e hoje suas atitudes demonstram totalmente o contrário daquilo que eles pregaram. E eu quero ver o que eles vão pregar, o que eles vão dizer, qual a postura que eles irão ter quando passar essa pandemia, e eu estou decidido a não ouvi-los a falarem de Deus, porque, na minha opinião, negaram sua fé. Negaram sua fé por meio de atitudes que não deveriam ter tido nesse momento, em que nós, nesse período de tempo, devemos, de fato, com nossas atitudes, demonstrar, de fato, quanto nós confiamos no Deus a quem nós servimos. Então, pastor Benhur, tudo isso está indicando aí que nós não vamos muito longe sem que Jesus volte para nos levar. Então é tempo de nós estarmos prontos. Não há mais tempo de nos preparar. É tempo de estarmos prontos para que, no momento em que isso acontecer, subirmos ao encontro do nosso Senhor, termos o privilégio que Paulo e tantos outros tiveram, de conhecer o trono de Deus. Porque, pastor Benhur, somente aqueles que forem arrebatados antes da tribulação é que terão o privilégio de conhecer o terceiro céu, o local da habitação de Deus ou o trono de Deus. Os outros não terão esse privilégio. Então, que nós possamos, nesses últimos dias, permanecermos firmes no propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. E eu acredito que essa pandemia, que é real, mais uma vez eu repito aqui, pastor Benhur, que nós não estamos aqui tornando inválido a realidade dessa doença.
dessa pandemia, ela é real, ela é verdadeira, nós temos que nos cuidar, nós temos que fazer a nossa parte, agora não podemos negar a nossa fé por meio de atitudes levianas. E, na verdade, eu acredito que essa pandemia revelou o coração daqueles que por muitas vezes tentaram transparecer uma vida real com Deus e não tinham vida com Deus coisa nenhuma. E a prova disso é a postura deles nesse período de tempo. Mas eu creio que como Miriam, que como Moisés, que como Arão e como o povo de Israel que atravessou o Mar Vermelho e do outro lado cantaram o hino da vitória, dizendo que só o Senhor é Deus. É isso que nós vamos fazer daqui uns dias mais. Quando essa pandemia passar, nós vamos estar do outro lado dela, declarando que só o Senhor é Deus, que Ele nos guardou, que Ele nos protegeu, que Ele nos deu vitória e que foi bom para provarmos, amém? E para ver, de fato, aqueles que estavam no centro da sua vontade e revelar esses crentes covardes, que não têm vida com Deus e querem transparecer que tem. Desculpa aqui, eu me empolguei, pastor Benito. Benção, benção. É verdade. Agora muitos estão paralisados, né? A fé tá mortinha, né? A fé sem obras, ela é morta, né? Só revelou que eles já eram. Exatamente. E sabe qual é o pior, pastor Benhur? Sabe qual é o pior? Essa turma aí pensa que a obra de Deus vai parar. Eles pensam que a obra de Deus vai parar. Há mais de 2000 anos o inimigo luta contra a igreja. Mas Jesus fez uma promessa através de Pedro, quando disse para ele: Pedro, tu és Pedro, mas sobre essa pedra, que sou eu, Jesus, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O inferno nunca vai prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. E fomos chamados para obedecermos a Deus e temermos o nome dele, e não o que muitas vezes querem que a gente faça aí. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Bênção de Deus. Agora o pastor Denis veio aqui, foi meio parecido com o Silas Malafaia agora, né? É. Bênção de Deus. Mas sabe o que indigna a gente, pastor Benhur? Bênção de Deus, bênção de Deus. Eu concordo. Eu estou decidido. Eu não vou ouvir qualquer crente depois da pandemia. Eu vou mandar eles se catarem. Certo. Amém. Tá certo. Bênção de Deus. Vamos continuar. Bênção de Deus. Nesse meio dessa conversa, né, falaste, né, várias coisas importantes, né, nós salientando novamente aqui, nós não estamos, né, aqui falando contra as prevenções, né, estamos aqui realmente declarando que nós temos que ter fé, né, estamos agora nesse momento, de fato, exercer, praticar a nossa fé, não que venha, né, venha nos paralisar, temer, né, deixar que tudo isso que está acontecendo à nossa volta venha acabar, né, mostrando de fato que nós estávamos num lugar, na verdade, por outra motivação, a não ser de fato, né, mostrar a fé em Cristo Jesus. Amém? Exatamente. Então, a próxima pergunta é... Nunca contra a prevenção, né, pastor Benhur? Exato. Nunca contra a prevenção. Aqui, nós suspendemos, sem ordem de autoridades, cultos, né, por precaução, por cuidado, por zelo, né, dos nossos irmãos. Então, nós não estamos falando aqui de negligência, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos sair quando realmente há necessidade de sairmos. Precisamos usar máscara, precisamos nos higienizar sempre que possível. Precisamos ter todos os cuidados, né? Todos os protocolos de cuidado. O que eu me refiro aqui, mais uma vez, para ficar bem claro, é que nós temos que ter o cuidado de não negarmos a nossa fé por meio de atitudes quando, né, deixamos de nos preocupar para entrar em desespero, que é o que está acontecendo com muito crente. Estão se desesperando e, por causa desse desespero, estão negando a fé em Cristo Jesus. Eu disse na igreja ontem, pastor Benhur, que eu estou num griteiro aqui dentro de casa, que só misericórdia de Deus. Eu disse na igreja ontem que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos livre de uma perseguição sobre o Brasil. Porque se vir perseguição com ameaça de morte sobre a nação brasileira, a maioria dos crentes vão negar a fé. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Mas vamos embora, o assunto é outro, não é esse, né?
É a benção. Assina embaixo. Concordo. Né? Benção de Verdade. Deus. Aqui também, Venâncio Soares, muitas vezes também, né? Tive que cancelar cultos por prevenção, né? Então, isso é benção de Deus. Não estamos sendo negligentes, mas nós estamos preocupados, né? Com a fé, né? Que muitas vezes esboçaram ter algo e não ter. Mas vamos conseguir em frente. Deus redimiu a humanidade na era da graça. Então, por que ele ainda precisa fazer a obra de julgamento nos últimos dias? Repito, Ele precisa. Deus redimiu, Deus Ele redimiu a tem. humanidade na era da graça. Isso. Deus redimiu a humanidade na era da graça. Então, por que ele ainda precisa a obra de julgamento nos últimos dias? Na verdade, Deus redimiu antes da fundação do mundo, pastor Benhur, e oficializou esse remir na morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas a Bíblia diz que ele é cordeiro morto, Apocalipse 13:8, se não me falha a memória. Ele é cordeiro morto desde a fundação da terra. Então Jesus, ele morreu por 2 vezes, antes da fundação da terra e depois oficializou-se na cruz do Calvário. E por que Deus, mesmo tendo remido, né, a humanidade e oficializado esse remir na graça, por que ele precisa julgar? Simplesmente pelo fato dele ser um Deus justo. Neste juízo, pastor Benhur, Deus vai provar para todos aqueles que estiverem sendo condenados que eles tiveram oportunidades e tempo de escaparem dessa condenação, mas que serão condenados por suas livres e espontâneas vontades. Exatamente por causa disso, Deus precisa, né, realizar este juízo. Amém, benção. Está me enxergando bem aí? Tá bem, tá legal. Ficou legal agora, desde o começo, né? Já arrumamos desde o começo, já o 3x4 ficou legalzinho aí, né? Bênção de Deus. Então, o coronavírus é um sinal do fim dos tempos? Nós falamos um pouquinho ali, né? Sobre um pouco do vírus ali. Mas o coronavírus é o sinal do fim dos tempos? Sem sombra de dúvida. Eu acredito que um dos sinais mais fortes da nossa geração. Um dos sinais mais fortes da nossa geração. E não só este sinal, pastor Benhur, mas muitos outros que estão ocorrendo nos nossos dias. Agora, é importante salientar que daqui para frente os sinais serão ainda piores do que este. É isso que me preocupa. Exatamente. Porque nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia diz de princípio das dores. Então, estamos vivendo dias que a Bíblia diz, ou que a Bíblia compara ao início das dores de um parto. Então, nós estamos no início das dores. Significa que essas dores vão se intensificar. E a verdade é, pastor Benhur, que o mundo já não é mais o mesmo. E não o será mais o mesmo daqui para frente. É por isso que nós precisamos viver a vontade de Deus. E essa crentaiada aí, que nunca se posiciona, é tempo deles se posicionar, porque do contrário eles vão sofrer muito por esta falta de decisão. E nesse dia de sofrimento, né, onde eles serão disciplinados, pastor Benhur, não haverá desculpas, não haverá justificativa. Hoje, né, justificam de várias formas e maneiras e passa. Mas diante de Cristo, diante do tribunal de Cristo, nenhuma justificativa vai passar. As obras serão provadas pelo fogo. E sendo provadas pelo fogo, elas irão revelar de fato, a Bíblia diz, o coração e a intenção de cada um. Então, eu quero só ver o que vai ser dessa cretalhada aí nesse dia, porque as coisas vão piorar. O Covid é só o prenúncio de coisas ainda piores que irão vir pela frente. Mas que Deus tenha misericórdia da nossa vida
aqueles que estão firmes, que Deus nos ajude a permanecermos firmes, aqueles que estão em cima do muro, que saiam de uma vez para o lado certo, e aqueles que vivem aí uma vida relaxada, justificando sempre o injustificável, se posicionem enquanto é tempo para não chorarem depois. Verdade. Então, deixa aqui também minha menção. É hora de sair do armário. Tem muita gente escondida no armário agora. É hora de sair do armário. É hora de saírem do armário no que diz respeito à vontade de Deus, né, pastor Benhur? Exatamente, não vou confundir, gurizada. A outra questão não, né? Exatamente. Bênção de Deus, doutor Denis. Então, mais uma pergunta, né? O que significa que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé? Nada mais propício do que nós estávamos falando agora, né? Que a Bíblia descreve, né, que será como os dias de Noé e também como os dias de Ló, né? Então, como poderia dar uma explicada para o pessoal aí, essa questão desses dias? A vinda de Jesus, essa vinda de Jesus, como foi nos dias de Noé, é uma referência ao arrebatamento que vai acontecer antes da tribulação. E esse arrebatamento, pastor Benhur, ele será imperceptível ao mundo. O mundo, de imediato, não vai perceber que os salvos vencedores foram arrebatados. Entende? Alguém pode dizer assim, mas não tem como. Tem, porque é a minoria dos crentes que vão subir no arrebatamento antes da tribulação. A maioria dos crentes vão ficar tudo para enfrentar a tribulação e grande tribulação. E porque a Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem para o arrebatamento antes da tribulação. Porque a Bíblia vai dizer, a partir de Mateus 24, 36, que Noé, todos os animais entraram para a arca. E ninguém, pastor Benhur, percebeu que Noé, sua família e todos os animais já estavam dentro da arca. A Bíblia diz que eles só perceberam quando veio o dilúvio. E se você ler lá em Gênesis, capítulo 9 ou capítulo 10, não estou bem lembrado agora, mas entre o capítulo 9 e o capítulo 10, eu acho que é Gênesis 9, verso 10, né? Ali vocês vão perceber que entre o período de tempo em que Noé e sua família e os animais entraram na arca até o dia em que a chuva veio, demorou ainda 7 dias. E nós sabemos, na numerologia bíblica, que 7 dias na escatologia bíblica, em referência às 70 semanas de Daniel, cada dia se refere a um ano. Então, quando Noé, sua família e os animais entraram para a arca, diz o texto de Mateus 24 a 36 a seguir, que a humanidade não percebeu que eles já estavam dentro da arca. Eles só se deram por conta quando veio o dilúvio. E entre o dilúvio vir e Noé, sua família e os animais terem entrado na arca, demorou 7 dias. Para ficar mais claro, Noé, sua família e os animais entraram para a arca, ninguém percebeu. 7 dias depois veio o dilúvio. E então eles perceberam. A humanidade só vai perceber que houve já um arrebatamento antes da tribulação, no final da grande tribulação. Quando perceberem que os salvos vencedores já subiram e que já estão no trono de Deus. Por isso que a vinda do Filho do Homem será como foi nos dias de Noé. É só os irmãos lerem o texto bem atentamente e os irmãos vão perceber essa verdade bíblica. Por que o mundo está num caos, pastor Benhur? E por que o mundo vai se tornar num caos ainda pior? Porque o rapto dos salvos vencedores vai acontecer exatamente nesse momento, quando o mundo estiver desapercebido por outras razões. E os dias em que nós estamos vivendo
são os dias propícios para que o rapto ou o arrebatamento dos salvos vencedores aconteça. E eu acredito, pastor Benhur, que nós já estamos muito perto disso. E todos nós sabemos que o mundo está prestes a conhecer o novo líder da nova ordem mundial. Isso vai acontecer a qualquer momento. E tem um detalhe: todos nós que estudamos escatologia bíblica, a maioria dos professores de escatologia bíblica acreditam que o novo líder da nova ordem mundial tem tudo para ser o anticristo. E se for o anticristo, significa dizer que a qualquer momento ele vai ser apresentado ao mundo. Mas antes dele ser apresentado ao mundo, os salvos vencedores já estarão sendo arrancados dessa terra e conduzidos ao trono de Deus. Se alguém tiver aí assistindo uma televisão nesse período de tempo, pastor Benhur, estiver assistindo a Globo, por exemplo, e entrar aquela trilha sonora que sempre entra para anúncios importantes, e eles verem isso, e ao verem essa trilha sonora, né, não sei se é bem certa essa palavra, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Eles contemplarem isso e contemplarem o anúncio do novo líder da nova ordem mundial, essa turma pode ter certeza que ficaram e que a tribulação acabou de começar e eles vão passar por ela. Mas os salvos vencedores já vão estar no trono de Deus, porque entregaram suas vidas e viveram elas sem reserva, segundo a vontade do Senhor. Então, eu não sei se ficou bem claro aí. Exatamente. Tem uma pergunta que agora tu falou em escatologia, que eu vi antes de nós entrar na live mesmo. Tem uma pessoa que perguntou lá, acho que até de Pedro Osório, eu não lembro o nome da pessoa, mas ela perguntou assim, o que seria escatologia? Ou na Bíblia, como que seria escatologia? Né? Poderia nos falar um pouquinho sobre isso? Escatologia bíblica é uma matéria da teologia sistemática. Escatologia quer dizer a ciência ou o estudo dos últimos acontecimentos. Então, isso aqui que nós estamos falando está inserido dentro da matéria de escatologia. Escatologia, a ciência que estuda o fim dos tempos, a ciência que estuda os últimos acontecimentos. É uma matéria dentro da teologia sistemática. Perfeito. Exatamente isso, pastor. Bênção de Deus, né? As perguntas aqui se encerraram. Hoje nós conseguimos terminar, né, com bem menos tempo. Bênção de Deus, eu acho que ficou bem esclarecido, né? Vamos pegando alguns ganchos, alguns pontinhos no meio dela para o pessoal, quem sabe, surgisse alguma dúvida. E mesmo se permanecer alguma dúvida, nos contacte, né? Comente ali, chame no nosso WhatsApp se precisar, também para ajudar a esclarecer essas dúvidas. Eu tenho orientado bastante o público de Venâncio também acerca da vinda de Jesus. Está muito próximo, eu creio também que pode acontecer a qualquer momento o rapto dos vencedores. Né? Eu creio nisso muito forte mesmo. Temos, né, feito a igreja, realmente fiz um seminário sobre isso, né? A gente cada vez mais botando na mente deles que não é hora para nós brincarmos, não é hora mais de nós, né, brincarmos de ser crente, vamos dizer assim, né, mas realmente vestir a camiseta, né, vestir a camiseta de fato que somos de Cristo, né, onde nós estivermos, né, temos que realmente levantar essa bandeira, né, porque Jesus em breve vem. Então, temos que estar preparado aí. Então, o pessoal que ficou conosco até agora, né, conosco até agora, agradecemos, né? Deus abençoe a sua vida. Se você não compartilhou, compartilhe esse vídeo, é de extrema importância para que as pessoas possam, né, chegar até o coração delas e também acabar se convertendo, né, enquanto é tempo. E você que ainda está brincando, né, volte o seu coração para Deus de fato, né, para que realmente você possa, no rápido vencedor, também ser captado. Não ficar na grande tribulação, não ficar nesse período que agora você está vendo como é a pandemia. É só uma coisinha tão pequenina, né, que muitas vezes nós já nos desesperamos. Imagina como vai ser, né, o momento da grande tribulação, onde a perseguição vai ser escancarada. Né? Não vai ser só na China, não vai ser só na Coreia do Norte, não vai ser só nos países perseguidos, mas vai ser o mundo todo vai perseguir os cristãos que permanecerem aqui. Então, se você não quer passar por esse período, né, então é o momento de você, então, realmente decidir que lado você está. Quem você realmente está seguindo. Né? Então, deixamos essa orientação, né? Que volte no coração de fato. Em nome de Jesus. Pastor Denis, né? Deixar as considerações finais aí. Pastor Benhur, eu costumo dizer
aos irmãos aqui em Pedro Osório que a vida, né, para aqueles que ficarem, a vida para a vida dos salvos que ficarem, que não subirem no arrebatamento antes da tribulação, a vida vai perder o sentido para eles. Tudo vai perder o sentido. Eles não terão mais alegria em comer, eles não terão mais alegria em dormir, eles não terão mais alegria em trabalhar, eles não terão mais alegria na casa bonita que hoje eles têm, eles não terão mais alegria no bom carro que eles têm, eles não terão mais alegria nas boas roupas que eles têm. A alegria daqueles que servem a Deus, ou melhor dizendo, daqueles que foram salvos para a vida eterna, mas que não viveram a vontade de Deus e que por causa disso não irão subir no arrebatamento antes da tribulação, a vida para eles vai perder o sentido. Então, qual que é o problema? O problema é que a maioria dos crentes estão vivendo uma vida como que se de fato Jesus não fosse voltar, como que se de fato a tribulação, a grande tribulação, trevas exteriores, nada disso fosse verdade. Eles estão vivendo como que se isso não fosse acontecer. Eles estão vivendo como que se isso fosse uma utopia, fosse uma ilusão. E não é. E não é. A qualquer momento, todos os que foram salvos para a vida eterna, mas que não viveram a vontade de Deus, a vida vai perder o sentido para eles. Não vai haver sentido na vida deles. Por quê? Porque eles entenderão que os salvos vencedores foram e que eles ficaram e que agora eles terão que sofrer e literalmente morrerem fisicamente sem negar a Cristo para poderem alcançar o reino de Deus. Senão, as trevas exteriores os aguardam, que é um local de disciplina ainda pior. Então, é necessário que nesses últimos dias, esses crentes, né, que não se posicionam em uma vida com Deus, se posicionem, evitem sofrimentos que irão ter todos aqueles que vierem a ficar. E quando a gente fala de posição, pastor Benhur, a gente não está falando de uma vida 100% perfeita, porque nenhum de nós conseguiremos alcançar 100% de perfeição. Mas quando a gente fala em posição, a gente fala em lutarmos para termos uma vida hoje melhor do que ontem e para termos uma vida amanhã melhor do que hoje, tentando acertar aquilo que precisa ser acertado, tentando resolver aquilo que precisa ser resolvido, para que estejamos prontos e venhamos ficar livres dos males que aguarda a humanidade. Meu Deus do céu, pastor Benhur, a Bíblia diz que no período da grande tribulação, por um período de 5 meses, os homens que não são filhos de Deus procurarão a morte e a morte irá fugir deles. Tente imaginar alguém tentando se matar com uma facada no peito, por exemplo, e não conseguindo morrer. Tenta imaginar alguém tentando se dar tiro e não conseguindo morrer. Tenta imaginar o desespero desta gente. E outro detalhe aqui, né? Não vou entrar nestas minúcias aqui, mas aqueles que tiveram a triste infelicidade de ficarem aqui, e se porventura tiveram parentes que um dia serviram a Cristo, mas se afastaram e morreram longe da vontade de Deus, mais ou menos 40 dias antes de terminar a grande tribulação, essa parentada toda irá ressuscitar e irá bater a porta desses crentes que ficaram. Tenta imaginar o desespero, tenta imaginar a loucura que esse mundo vai se tornar. Até porque no final da grande tribulação, pastor Benhur, não tem mais sol, não tem mais lua, não tem mais estrela.
os mares já foram destruídos, o caos que o mundo vai entrar. E as pessoas estão brincando, achando que tudo isso é bobagem, mas bem-aventurados são aqueles que ouvem, que leem e que praticam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo, conforme Apocalipse capítulo 1, verso de número 3. E outro detalhe, pastor Benhur, é tempo de pregarmos a verdade de Deus. Doa a quem doer, custe o que custar, temos que pregar a verdade de Deus. Temos que pregar a verdade de Deus. Há pessoas que às vezes me dizem assim, o senhor só prega agora sobre a volta de Jesus, o senhor só prega sobre reino, o senhor só prega sobre isso, só prega sobre aquilo. Eu estou pouco me importando com o que eles estão dizendo. Eu estou fazendo a minha parte porque eu quero cumprir com o propósito de Deus para a minha vida e fazer a vontade dele porque eu quero subir. Eu não quero ficar aqui. Eu costumo dizer para os meus irmãos aqui que eu estou vivendo o seguinte tipo de vida. Eu estou vivendo como alguém que está com suas malas prontas para que a qualquer momento possa ir viajar. Espiritualmente falando, nós que servimos a Deus, que não somos perfeitos, que somos falhos, que erramos, que muitas vezes pecamos, mas que estamos lutando para viver uma vida melhor. Nós estamos vivendo como alguém que está com suas malas prontas. Para quê, pastor? Para que exatamente daqui a pouco nós sejamos arrancados dessa terra e conduzidos ao trono da glória de Deus. Pastor Benhur, o pastor perguntou o que é o trono branco. Irmão Agapito. Isso, já respondemos. Isso, já respondemos já. Já respondemos já. Show de bola. Então é isso, pastor Benhur. Vou deixar contigo aí. Só agora nessa última deixa, ele falou que o pessoal ressuscitará e aparecerá em casa dos crentes, né? 40 dias. Para esclarecer para o pessoal, esses 40 dias é o processo de glorificação, como assim Cristo teve. Exatamente? Seria isso, né? Imortalização e glorificação. Exatamente. Bem, deu para deixar bem claro, né? O pessoal entender, né? Como assim o pessoal vai aparecer 40 dias, né? Conforme foi com Cristo, será com todos nós, né? Quando estivermos mortos nesse período de tempo. Exato. Cristo é o exemplo de tudo, né, pastor Benhur? E as pessoas não entendem por que Jesus ficou 40 dias, né? E dentro desses 40 dias, alguma vez 40 dias sobre a terra, porque é o processo da imortalização e glorificação, né? Todos os salvos serão imortalizados. Alguns serão imortalizados e glorificados. Outros só serão imortalizados e somente depois de um tempo de disciplina é que serão glorificados, aptos para a vida eterna. Então, vai ter muito crente aí que vai ficar e vai sentir o terror de parentes que morreram e agora ressuscitaram e vão bater a porta deles. Pastor, isso é loucura e isso é heresia. Não, foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus morreu. Lembra disso, pastor Benhur? Está lá no Evangelho de Mateus. Jesus morreu e na morte de Jesus e foram vistos, né, pelos seus parentes no período em que eles ressuscitaram. Alguns reclamaram da ressurreição porque queriam uma ressurreição melhor e não aceitaram essa. E isso vai acontecer de novo. É só ler, prestar atenção, pedir ao Espírito Santo de Deus que abra os olhos e revele o Espírito por detrás da letra para que possam compreender aquilo que está escrito e, compreendendo, terem uma vida melhor do que tem tido nesses últimos dias. Pastor Benhur, meus agradecimentos aqui a todos os irmãos que permaneceram conosco até agora, meus agradecimentos a todos os irmãos que compartilharam, que criaram salas de vídeo, e meu agradecimento à tua vida, pastor Benhur, a irmã Angélica, a Camila, a Mariana. Vocês são bênçãos em nossas vidas. E meus agradecimentos aqui à minha esposa, à minha sogra, a meu futuro sogro emprestado e a meu cunhado, que eu estou num griteiro aqui dentro, e só a misericórdia de Deus. Matar na beira. Então,
Vamos salientar, então, que nunca houve tanto sinal como hoje, né? Então, os sinais estão, né? Os sinais estão cada vez mais evidentes e com a proporção maior, né? Tudo ao mesmo tempo, terremoto, maremoto, né? Tudo que está descrito lá de fato, né? Sempre houve, mas não na proporção que está, né? E da magnitude que está tendo. É tudo ao mesmo tempo, né? Surgindo mais eventos, mais outras coisas que realmente tem. A ciência não tá conseguindo resolver. É para nós vermos como está a situação. Então, para nós vermos, para nós encerrarmos, né? O tempo está próximo. Então, nós temos que realmente se preocupar e alertar esse pessoal, né? Jesus está aí. Em nome de Jesus, né? Queremos agradecer também ao pastor Denis, o missionário Miceli, a Nicaélia, a Carolzinho, né? A sogra do Denis está ali também, né? A bênção de Deus, os demais que estão juntos, graças a Deus, né? Por estar acompanhando conosco também. Então, você agora no final, né? Que você esteve conosco, você que entrou agora, reveja, né? Esse vídeo novamente. E não esqueça de compartilhar, de abrir sala de vídeo, vai ser muito importante. Para mim foi a melhor live que nós fizemos até agora, foi muito esclarecedora, né? Amém. Realmente acerca de tudo, realmente o que vai acontecer, um pouco de tudo, né? Sabemos que se fosse para nós falar bastante mais sobre isso, nós ia demorar horas e horas aqui. Vai ficar bem explicado, mas eu creio que foi bem objetivo, foi importante esse momento que nós estamos tendo, né? Para esclarecer, até mesmo aqueles que conhecem um pouco, ter uma noção, mas nunca se aprofundaram tanto como nós estamos tentando nos aprofundar mais, nós estamos sempre estudando, né? Principalmente essa questão agora, né? Principalmente agora no tempo que nós estamos, né? Estamos nos debruçando na Bíblia, na palavra, pode ter certeza, né? O pastor Denis está sempre estudando também. Eu também nós estamos sempre nos buscando, dedicando para que possamos, né? Quanto mais nós passarmos para a igreja a entender e compreender o tempo que nós estamos vivendo, para que realmente possam, de fato, né? Não apenas falarem de boca para fora, mas que realmente possam viver o que realmente creem, né? Em nome de Jesus, então, agradeço a todos, né? Vamos orar, pastor Denis, pode orar por nós aí? Vamos orar para encerrar, então? Amém. Vamos orar a Deus, então. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós lhe agradecemos pelos momentos que o Senhor nos permitiu passarmos na sua presença, junto com os nossos irmãos que se fizeram também presentes por meio desta rede social. E nós queremos pedir, meu Deus, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos os nossos irmãos que nos acompanham até aqui, sobre a vida de toda a sua igreja em toda a face da terra. Vivemos, como falamos aqui, Pai, dias que antecedem o maior de todos os acontecimentos da história da Igreja do Senhor na face dessa terra. Tivemos aquele grande acontecimento em Atos 2, quando o Espírito do Senhor veio revestir, né, a vida, meu Deus, dos teus filhos que perseveraram em buscar este revestimento. E nós hoje estamos, ó Deus, depois de muitos outros acontecimentos, na eminência de um também dos maiores acontecimentos, que é o arrebatamento dos salvos vencedores. Que o Senhor use de misericórdia para conosco e nos ajude a permanecermos firmes na sua presença, e aqueles, ó Deus, que não estão, que possam se firmar, que possam se posicionar enquanto é tempo, para evitarem todo o tempo de dor e sofrimento que há de vir sobre a face dessa terra. Meu Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas e que muitas vidas sejam despertadas a, meu Deus querido, quererem conhecer a tua palavra. Oramos para que o Senhor continue nos dando revelação da sua palavra, nos ajudando a entendê-la, compreendê-la, para que possamos transmitir àqueles que realmente se interessam em conhecer a tua palavra e a tua vontade. Em nome de Jesus, oramos pelos nossos líderes, ó Pai, pelos líderes da nossa convenção, pelos pastores da nossa convenção, oramos pelos líderes, ó Pai, eclesiásticos da nossa nação, pelos filhos, pelas filhas do Senhor, para que a bênção do Senhor esteja sobre o teu povo. Oramos pela nossa nação, Pai, que a nação brasileira seja uma nação que venha causar impacto e trazer ao mundo o maior de todos os avivamentos. Abençoa-nos, nós lhe pedimos e nós lhe agradecemos em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amém, Amém, Jesus. Amém. Paz, pastor Deus. Deus Glória a abençoe. Deus. Boa noite abençoada, em nome de Amém. Deus Jesus. abençoe, pastor Quarta, em Deus. nome de Jesus. Benção. Amém. Obrigado por tudo. Até segunda que vem, se Benção. Deus quiser. Jesus, até segunda. Paz do Senhor.